Boa tarde aos usuários da Rede Nutri. Estamos aqui hoje à tarde para fazer mais um ciclo de discussão nosso da rede, e hoje o tema será o Guia Alimentar para a População Brasileira. O guia ele foi lançado oficialmente dia 5 de novembro, agora em 2014, e ele é um novo documento que vai ficar no lugar do nosso guia anterior, que é de 2006. O guia ele foi elaborado durante mais de 2 anos, né? Ele foi uma ação conjunta entre o Ministério da Saúde, a USP e a OPAS, e a ideia foi ter um debate bem amplo e democrático, que foi o que resultou no documento que a gente vai apresentar hoje para vocês. Então, para falar com a gente aqui, eu tenho como convidados, né, o professor Carlos Monteiro, que vai se apresentar para vocês, e a Patrícia Jaime, que é a coordenadora atual da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Carlos, por favor, se apresente. Carlos Monteiro, sou professor aqui da Faculdade de Saúde Pública e participei da elaboração do guia com a minha colega aí que está do outro lado. E a Patrícia Jaime. Bom, boa tarde, usuários da Rede Nutri. Para mim é uma alegria enorme estar fazendo esse hangout hoje. Agradeço muito a presença do Carlos Monteiro, meu querido colega da Faculdade de Saúde Pública, parceiro de primeira mão do Ministério da Saúde nesse processo da revisão do Guia Alimentar. Eu sou a coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde e aproveito a oportunidade para agradecer a parceria do NUPENS da USP e a parceria da OPAS Brasil no processo de revisão do guia. Tá certo, então. Muito obrigada. E eu convido, então, o professor Carlos para fazer a sua apresentação de 15 minutos e depois a Patrícia, que vai fazer também a apresentação dela. Aí, vocês, usuários da rede, por favor, mandem perguntas, comentários, sugestões, que ao final das falas a gente vai abrir para o debate, cada um se colocar. O que a gente não conseguir resolver hoje aqui, responder hoje a gente pode também responder na Rede Nutri, certo? Então, contamos com vocês. Então, professor, a gente vai abrir a apresentação. Tá, tudo bem. Eu vou ver também, né? Vai ver no quadradinho embaixo na sua tela. No quadradinho da Rede Nutri vai aparecer os seus slides. Pequenininho, hein? Tá bom. Tá bom. Difícil de ler, né, Carlos? Bom, então, a minha exposição aqui vai tratar mais da questão das evidências, né? Como foi o processo de organização das evidências para a elaboração do guia alimentar. Então, embora seja um guia baseado em evidências, ele, antes de ser baseado em evidências, ele é baseado em princípios, né? E os princípios são fundamentais para até dizer quais evidências nós precisamos, né? Então, a gente não pode começar com as evidências, a gente tem que começar com os princípios fundadores. Esses princípios vão dizer para nós que evidências nós precisamos, né? Passa a seguinte para mim, por favor. Duro é enxergar, né? Mas, enfim, é que se eu olhar aqui no meu computador, acho que não dá certo, né? Tem como deixar a inteira da apresentação e ele ver também? Eu posso olhar a minha apresentação aqui no meu computador? Acho que sim, né? Pode seguir pela sua, a gente vai seguindo ela também. Então tá bom. Bom, então, essa é a estrutura do guia, né? Como todo mundo já viu. O primeiro capítulo é um capítulo de princípios. Os capítulos 2, 3 e 4 são sobre recomendações, sobre alimentos, sobre combinações de alimentos, sobre o ato de comer. No capítulo 5 são recomendações sobre como superar os obstáculos que existem para as recomendações que são feitas. Depois nós temos os 10 passos e uma sessão para saber mais, onde a gente optou por reunir evidências mais importantes do guia de uma forma comentada. Um dos princípios do guia é que guias alimentares devem aumentar a autonomia, ampliar a autonomia das pessoas para fazer escolhas alimentares. Então, na verdade, nós adotamos um estilo em que as referências bibliográficas não ficam interrompendo o fluxo do texto, porque o nosso leitor não é necessariamente um pesquisador, enfim, uma pessoa acostumada a ler textos científicos. Então, o texto tem uma leitura direta, mas tem essa seção para saber mais que a gente utiliza para as pessoas que querem saber mais, né? E estão acostumadas a ler texto científico. Seguinte.
Bem, esses são os 5 princípios que o guia traz, né? E a gente começa essa sessão, de fato, dizendo o seguinte, que toda ação humana estruturada é implícita ou explicitamente guiada por princípios, né? E a formulação de guias alimentares não pode fugir essa regra. Esses princípios foram 5, os principais, eles estão colocados aí. Eu vou comentar um pouco esses princípios, porque isso vai nos ajudar a entender o que eu falei no início, quer dizer, como os princípios orientaram a busca de evidências. O primeiro princípio diz que, é resumido nessa sentença, né, que diz que a alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. O que a gente quer dizer com isso? É que todos os guias alimentares são orientados por princípios. Eles podem não ser explícitos, né? Por exemplo, as guias americanas, né, de alimentação, elas têm dão uma ênfase muito grande para a alimentação no componente nutriente. Na verdade, a maior parte dos guias alimentares, eles restringem a alimentação aos nutrientes contidos nos alimentos que nós consumimos ao longo do dia. Então, portanto, as recomendações são sobre nutrientes, não é? As recomendações do Guia Alimentar Brasileiro, eles não são sobre nutrientes, né? Na realidade, as recomendações sobre nutrientes são essas, por exemplo, da OMS, sobre açúcar e sódio, né? Por coincidência, eu participo do grupo da OMS que nos últimos 3 anos estabeleceu recomendações para o consumo de nutrientes, né? Como sódio e sucrose. Guias alimentares não são recomendações de nutrientes, a gente não entendeu dessa forma, pelo menos, tá? Guias alimentares, eles têm que fazer recomendações sobre alimentação para promover saúde e bem-estar. E que aspectos da alimentação são importantes para a saúde e o bem-estar das pessoas? Pelo menos 3 aspectos, né, ou 3 atributos. Primeiro, a ingestão de alimentos. Essa é a primeira atributo, evidentemente, da alimentação que influencia a saúde e bem-estar. Mas não é só os alimentos, é também a forma como esses alimentos são combinados e consumidos na forma de refeições. E também inclui a forma que a gente consome esses alimentos e essas refeições, modos de comer e comensalidade. Então, as recomendações do Guia Alimentar, elas se referem a alimentos, que é o capítulo 2, a refeições, que é o capítulo 3, e a modos de comer, que é o capítulo 4. Seguinte. Por que nós fazemos isso, né? E aí começam as evidências que nós utilizamos. Por que a gente está interessado em alimentos e não apenas em nutrientes? Porque alimentos são mais do que nutrientes, né? Alimentos, e essa referência desse autor, Jacobs, é muito interessante. Alimentos são o que ele chama de agrupamentos não aleatórios de compostos naturais, né? Alguns são nutrientes, outros são não nutrientes, por exemplo, substâncias com efeitos anti-inflamatórios, né? Antioxidantes. Então, alimentos são agrupamentos desses compostos naturais que são desenvolvidos e selecionados por mecanismos biológicos de evolução. Então, na verdade, alimentos, a maior parte, embora alguns alimentos sejam uma única molécula, como a água e o sal, a maior parte dos alimentos são organismos vivos, né? Ou derivados de organismos vivos. Então, eles têm uma complexidade que a vida requer, né? Essa complexidade significa o local em que esses nutrientes, esses não nutrientes estão colocados, a combinação entre eles, tudo faz um sentido biológico. E essa combinação é que tem uma relação com a saúde mais do que os nutrientes individuais. É o seguinte, um exemplo muito interessante disso é a combinação de compostos fenólicos com a fibra. Então, nos alimentos integrais, os compostos fenólicos estão na maior parte na camada externa dos grãos, de cereais, e estão combinados a fibras. E isso faz com que a ingestão de cereais libere lentamente as fibras e libere lentamente os compostos fenólicos. E a gente sabe, hoje em dia, que a velocidade de entrada dos compostos antioxidantes no organismo humano é muito importante. Se você tem os antioxidantes entrando muito rápido na circulação, como a gente tem vários estudos epidemiológicos mostrando, você pode ter, por exemplo, mais doenças. Você tem aumento de casos de câncer, por exemplo, quando você tem uma quantidade muito grande de antioxidante na circulação, porque, de fato, eles acabam sendo oxidantes, dependendo da concentração que eles alcançam. Então, na verdade, não interessa considerar a fibra separadamente ou o composto fenólico, eu tenho que considerar essa combinação que aparece no alimento e não está presente, por exemplo, nesse caso, a seguinte,
Então, nesse caso, nós estamos comparando por que o guia alimentar difere alimentos de produtos ultraprocessados, que são esses dois exemplos que eu tenho aí na tela. Né? Porque o primeiro são, como esse autor, o Jacobs, coloca, são agrupamentos não aleatórios de compostos naturais, né? Selecionados biologicamente. Ao passo que outro produto que eu tenho à minha direita, são formulações que também são, obviamente, complexas, de muitos ingredientes, mas que não têm a mesma intencionalidade. Na realidade, a combinação desses nutrientes atende a outros interesses, que é de criar produtos não perecíveis, prontos para consumo, tem que andar palatáveis. Um slide para frente. Mais um, Marília. Então, essa, deixa eu só ver se está certo aqui. Mais um. Esse aí. Não? Pode mais. Tá bem. Pode passar o seguinte. Esse. Pode passar o seguinte. Um exemplo, para nós é muito mais familiar isso, quer dizer, a diferença entre alimentos e produtos ultraprocessados, a gente conhece há muito tempo, né, com a composição totalmente diferente, aparentemente semelhante dos ingredientes do leite materno e dos ingredientes das fórmulas diferentes. Não é? A semelhança, ela se refere a alguns nutrientes. A gente aparece. Compostos naturais no leite materno que não são encontrados nos produtos ultraprocessados. Né? Essa diferença dramática que existe aqui, que nós sabemos as consequências, ela também existe entre cereais, não é? Grãos e cereais, entre aspas, né? Produtos ultraprocessados. A seguinte. As recomendações do guia alimentar, elas não se referem apenas a nutrientes, mas a combinação, a forma como esses alimentos são combinados. Né? E aí, outra vez, a gente poderia dizer que refeições são agrupamentos não aleatórios de alimentos, e nesse caso, muito interessante, desenvolvidos e selecionados, não só por mecanismos biológicos, mas mecanismos bioculturais de evolução. Então, os padrões tradicionais de alimentação que a gente encontra nas várias sociedades, nas várias culturas alimentares, eles são também dotados de inteligência, assim como os alimentos. Né? A combinação entre arroz, feijão, enfim, frutas, hortaliças, elas fazem um sentido, como a gente sabe, inclusive nutricional. Não é? Então, como eu digo que, assim como nós podemos dizer que os alimentos são mais do que nutrientes, as refeições são mais do que alimentos, né? E há recomendações específicas sobre refeições no guia, né? E uma delas é que refeições feitas com os ingredientes e preparadas na hora, como esse prato seguinte, como essa refeição com frango, macarrão, ervas, tomates e alface, ela é muito diferente dessa outra formulação de frango, na realidade, que é muito complexa, tem muito mais ingredientes, na realidade, do que a refeição tradicional, mas outra vez, o propósito dessa junção desses ingredientes é o propósito de fazer produtos não perecíveis, prontos para consumo e hiperpalatáveis, e não necessariamente de fazer combinações de alimentos que façam um sentido nutricional. É o seguinte? As recomendações do guia alimentar, elas também dizem respeito a alimentos, a refeições e a modos de comer, né? E aí há várias referências, eu estou citando só duas, que estão comentadas no guia alimentar, que mostram que a atenção dedicada ao comer, o horário, a forma, a companhia, o contexto que envolve a alimentação, ele é muito importante para vários aspectos, e particularmente para o balanço energético. Né? A capacidade de saciedade que nós temos com os alimentos depende do contexto que a alimentação é feita. Então, o guia alimentar também traz recomendações específicas em relação ao contexto da alimentação. A seguinte, os alimentos, não só os modos de comer, né, como nós estamos vendo nesses slides, mas os próprios alimentos singulares, que têm um simbolismo cultural, né, as refeições, os modos de comer em companhia, eles afetam não apenas o balanço, a capacidade nossa de regular o balanço energético, mas elas afetam dimensões mentais e sociais do bem-estar. Então, esse é outro diferencial do guia, em que não só a alimentação é vista como mais do que nutrientes, como a saúde envolve o bem-estar. Né? Não só o bem-estar físico, mas o bem-estar mental e social, assumindo a definição clássica de saúde da Organização Mundial de Saúde. Então, nossas recomendações também se dirigem a esses fatores, alimentos, refeições, modos de comer,
pretendendo maximizar o bem-estar, não só físico, mas mental e social das pessoas, né? Por isso que há uma recomendação de estímulo ao modo de comer que está aqui à minha esquerda e não ao que está à minha direita, né? Seguinte, o segundo princípio do guia alimentar, ele é resumido nessa frase: alimentação saudável deriva de sistema alimentar social e ambientalmente sustentável, né? Então, por que nós estamos preocupados com a sustentabilidade do ambiente? É porque atributos da produção e distribuição dos alimentos, que estão relacionados à sustentabilidade social e ambiental do sistema alimentar, eles influenciam diretamente o bem-estar e o estado de saúde. Então, aí, esses itens todos são comentados no guia alimentar para justificar as recomendações, né? Atributos do sistema alimentar, como o tamanho e uso das propriedades rurais, o fato da produção de alimentos manter ou não as comunidades locais, as condições de trabalho dos produtores de alimento, a justeza do comércio, a geração de emprego, a distribuição de renda, são todas características que vão influenciar o bem-estar, seja dos trabalhadores que produzem os alimentos, seja dos consumidores. Mas não é só a dimensão social do sistema alimentar, é também a dimensão física, ambiental. Então, o quanto de água e energia é utilizado na produção de alimentos, que técnicas de conservação do solo são utilizadas, se são usados fertilizantes orgânicos ou sintéticos, sementes convencionais ou transgênicas, controle biológico ou químico de pragas, proteção dos recursos naturais, intensidade do processamento de alimento, são todas características que vão definir determinados sistemas de produção alimentar, e o guia faz o quê? Ele procura escolher características do sistema de produção e distribuição de alimentos que são compatíveis com atributos que maximizam saúde e bem-estar. A seguinte. Agora, mais rapidamente, que a gente quer deixar realmente um tempo para discussão bem grande, nós temos mais dois princípios que são importantes, né? O terceiro é que as recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo, ou seja, as recomendações do Guia Alimentar em 2014, elas se dirigem à população brasileira no ano 2014. Então, aí, evidências epidemiológicas são extremamente importantes, né? O fato de que a gente hoje tem mais de 1 milhão de novos casos de obesidade todo ano no Brasil, implica que as recomendações sobre alimentação no Brasil em 2014 devem prestar muita atenção a isso. E devem pretender, por exemplo, dar uma atenção muito especial à capacidade das pessoas regularem o balanço energético, que está na origem da epidemia de obesidade. Então, é importante saber que país nós estamos, como é que está evoluindo o estado de saúde da população, como é que está evoluindo o padrão de alimentação. A gente tem estatísticas muito boas no Brasil, né? Isso facilitou extremamente essa revisão do guia alimentar, que mostra, por exemplo, que os alimentos minimamente processados, que o consumo desses alimentos está declinando no país, eles estão sendo substituídos por alimentos ultraprocessados. Então, essas evidências epidemiológicas foram extremamente importantes também para sintonizar o guia com o seu tempo, né? Outro aspecto importante, como eu já disse, é que guias alimentares ampliam a autonomia das pessoas nas escolhas alimentares, né? Então, por isso definiu, por exemplo, a nossa decisão de radicalizar a audiência do guia alimentar. Quer dizer, muitos guias ficam no meio do caminho entre profissionais de saúde, população em geral, nutricionistas. O guia alimentar, essa versão do guia alimentar, ele pretende alcançar toda a população, né? Seja diretamente, né? Se as pessoas tiverem capacidade de leitura suficiente para entender, enfim, o guia alimentar, seja com auxílio de outras pessoas, de profissionais de saúde, nutricionistas, de professores, que vão certamente ser muito importantes na divulgação e fazer com que as recomendações do guia cheguem à população. E, finalmente, o último princípio, né, eu alterei um pouquinho a ordem aqui por causa da apresentação, ele diz que diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Então, para que a possibilidade que a gente teve de elaborar o guia alimentar com todos esses princípios, para obedecer esses princípios, nós tivemos que lançar a mão de vários tipos de saberes, como eu já falei, desde estudos básicos de biodisponibilidade de nutrientes, até estudos sobre tendências
de indicadores nutricionais, do consumo alimentar, relações entre refeições, modos de comer, alimentos com a saciedade, enfim, vários tipos, padrões tradicionais de alimentação, vários tipos de evidências foram utilizadas para a elaboração do guia alimentar. A seguinte, basicamente, então, esse capítulo de princípios, ele ampara, como eu disse, os capítulos seguintes, que se referem à escolha de alimentos, escolha de refeições, ato de comer e a compreensão e superação de obstáculos. E aí, basicamente, agora, eu acho que eu vou tentar fechar agora a minha apresentação, porque a gente poderia, por exemplo, pegando os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, a gente poderia, para cada um deles, comentar qual tipo de evidência foi utilizada. Como eu falei, essas evidências estão resumidas na seção para saber mais. Agora, na parte das perguntas, a gente pode escolher algumas dessas recomendações, se vocês quiserem, para a gente discutir. E o meu último slide é de uma referência que nós não utilizamos no guia alimentar, porque ela surgiu depois que o guia foi publicado, né? E ela dá uma grande suporte para talvez a principal mensagem do guia alimentar, que a gente chama regra de ouro, que é a regra em que nós dizemos para que haja sempre preferência de alimentos in natura minimamente processados e preparações culinárias feitas com esses alimentos a alimentos ultraprocessados, né? Aí a gente coloca, na verdade, vários tipos de exemplo. Em que medida essa recomendação é amparada por evidências? Em 2014, esse pesquisador, David Katz, publicou esse trabalho, né? Esse é meu último slide. E ele faz uma revisão de mais de 170 artigos que descrevem vários tipos de padrões de alimentação, dieta mediterrânea, dieta asiática, e ele tem essas conclusões que vocês veem aí no slide, né? Ele diz que o conjunto das evidências de todos esses artigos revisados, eles indicam que a alimentação composta preferencialmente de alimentos minimamente processados, de origem vegetal, né? E alimentos que, na verdade, ele quer significar aí, meals, ele quer significar refeições, que as evidências que em torno desses padrões de alimentação, pela sua diversidade, profundidade, amplitude e consistência, elas indicam claramente que o caso, né, a proposta de que a alimentação deva ser baseada em alimentos de verdade, não é absolutamente incontroversa, né? E aí ele diz mais que isso traz consideráveis vantagens para outras espécies, né, não apenas os humanos, para o ambiente que circunda a nós, né? E mesmo a ecologia dentro de nós, ele está se referindo aqui ao microbioma, né? E outro aspecto é que esse tipo de padrão de alimentação baseado em alimentos minimamente processados e preparações culinárias, ele exerce influências favoráveis para várias condições. Então, não existe uma alimentação boa para o rim, a outra para o coração, a outra... Esse padrão de alimentação traz vantagens para a saúde, eu acrescentaria para o bem-estar em geral, né? E só para finalizar, o Guia Alimentar Brasileiro, ele tem um compromisso muito grande com a questão da proteção do ambiente, né? Por isso que poderíamos até chamar um guia de promoção de alimentação sustentável, né? Como é um termo que vem sendo utilizado. Então, de alguma maneira, a posteriori, a gente pode, eu deixo essa recomendação da leitura desse artigo, que é extremamente interessante, e que fortalece muito, dá muito suporte às principais recomendações do Guia Alimentar. Eu fico por aqui. Obrigado. Então, obrigada, professor Carlos, muito obrigada por mais uma vez nos possibilitar, né, algumas novas evidências que apoiam o guia. A gente vê que diariamente saem novos estudos que apoiam a decisão do guia, o que está sendo proposto. É muito bacana conseguir ver isso, né, e ver que isso cada vez mais está crescendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Agora eu queria convidar a Patrícia Jaime para fazer a sua fala. Por favor, Patrícia, vamos colocar o seu slide. Aí eu convido também os usuários da Rede Nutri que estão nos assistindo para fazer
de perguntas que serão respondidas ao final da apresentação da Patrícia. Então, mandem comentários, sugestões, perguntas para o nosso debate ficar mais interessante. Dúvidas, né, de quem ainda não leu o guia inteiro, quem ficou com algum ponto aí com dúvida, por favor, agora é a hora. Patrícia, por favor. Obrigada, Carol. Eu também coloquei minha apresentação, Carlos, aqui na tela, na frente, para ficar mais fácil para eu ler, porque eu também não vou conseguir ver pequenininho. A tecnologia ajuda a nos fazer juntos, mesmo à distância, mas, por vezes, a vista não permite. Mas vamos lá. Então, pode passar, Carol, próximo, por favor? Então, com base no que foi apresentado pelo professor Carlos Monteiro, processo de revisão do guia alimentar. Então, é importante também mencionar que o Ministério da Saúde, ele já tinha um guia alimentar que foi super importante no processo inicial de discussão sobre as ações de educação alimentar e nutricional, e que muito orientou o trabalho brasileiro na garantia do direito à alimentação adequada e saudável. Guias alimentares, eles, como qualquer outro instrumento, ele precisa ser revisto de tempos em tempos. Essas são as recomendações dos organismos internacionais, da FAO, da OMS, que orientam os países em relação à construção de políticas públicas de promoção da alimentação adequada e saudável, né? Então, foi nesse esforço, o DI se comprometeu em 2011 a revisar o guia alimentar, entendendo o guia alimentar como um conjunto de informações, de análise, recomendações e orientações para olhamentos, buscando qualificar cada vez mais a nossa agenda de educação alimentar e nutricional. Lembrando que a gente tinha recém lançado um marco de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas, e o próprio marco sinala instrumentos e estratégias que potencializassem a execução das ações setoriais ou intersetoriais. Então, o guia alimentar, ele vem nesse esforço de qualificação da agenda da promoção da alimentação adequada e saudável no Brasil. Tá? O próximo. Então, como mencionado pelo professor Carlos, o guia alimentar que se apresenta nessa sua segunda versão, ele tem a pretensão, o nosso desejo é que ele seja um instrumento que possa ser apropriado por pessoas, pelos cidadãos, pelas famílias e pelas comunidades. E como um instrumento de educação alimentar e nutricional, que ele possa ser utilizado pelo conjunto dos profissionais que atuam na área da promoção da saúde da atenção básica, os agentes comunitários, educadores, os professores, os comunicadores em saúde, que por vezes precisam tanto de uma informação segura sobre alimentação e nutrição, né? E, como eu mencionei, essa revisão, ela vem ajustar as recomendações oficiais brasileiras para alimentação adequada e saudável, considerando as mudanças econômicas, políticas, culturais, associadas pela sociedade brasileira. Também, que obviamente essas mudanças condicionaram as alterações no padrão de consumo alimentar e nutricional da população. Nós tivemos avanços na ciência da nutrição e na saúde pública, na forma de entender, fazer esse diagnóstico, né, utilizando novos paradigmas, outros olhares sobre o que é alimentação, a forma de estabelecer essa relação homem-alimento dentro do sistema alimentar. Então, atualizando esse cenário. Esse foi o esforço pensado lá em 2011. Então, próximo, por favor. Então, o processo de revisão do guia alimentar, ele começou em 2011, quando nós lançamos o Plano Nacional, o Ministério da Saúde, no objetivo específico de educação alimentar e nutricional, se comprometeu a revisar o guia alimentar, e com base nesse compromisso, nós fizemos um altíssimo, que foi o grande objeto de sucesso de todo o esforço, sem a qual não teríamos o produto que alcançamos na política pública, que foi a parceria com o NUPAS, e que nesse trio coordenamos o processo de revisão, que durou de 2011 até 2014, o que nos dá a segurança de ter sido um processo
processo muito participativo, ouvindo diferentes atores da sociedade, permitindo reflexões, idas e vindas, né, e ajustes para que a gente tivesse esse conteúdo hoje apresentado e que tem sido tão valorizado nacionalmente como internacionalmente. Então, iniciamos com uma oficina técnica em 2011, que foi uma oficina de escuta, que eram de usuários da versão anterior do guia, com uma seguinte pergunta norteadora: o que seria necessário revisar no guia alimentar? Dessa oficina, nós tivemos elementos importantíssimos, como, por exemplo, intensificar uma abordagem que fosse uma abordagem qualitativa, centrada em mensagens de educação em saúde. Mensagens claras, fossem compreendidas por todos os sujeitos, né? Com base nisso, se construiu uma proposta, essa proposta foi submetida a uma segunda oficina bastante rica, que permitiu o ajuste do documento, e colocada em ampla consulta pública por 3 meses. Essa consulta pública, ao longo dela, fizemos vários seminários de mobilização dos atores sociais. Tivemos uma contribuição excepcional à consulta pública, com mais de 3.000 contribuições, vinda de 436 indivíduos ou instituições, envolvendo atores universidade, indústria de alimentos, usuários do Sistema Único de Saúde, profissionais de saúde. Então, uma escuta bastante ampliada, né, como a gente acha que tem que ser mesmo na política pública. Consolidamos as propostas, obviamente, seguindo os nossos princípios que foram apresentados, né, pelo professor Carlos Monteiro, que é o que norteou todo o nosso processo, e o guia foi lançado em novembro, de nossa alegria, numa plenária do Conselho Nacional de Saúde, que é a instância deliberativa e decisória máxima do Sistema Único de Saúde, sendo apresentado pelo ministro Arthur Quioro. O próximo, por favor. Então, essa é a estrutura do guia alimentar. Ele tem uma apresentação, um capítulo inicial de apresentação e preâmbulo, que faz uma contextualização na agenda política, no contexto da segurança alimentar e nutricional, das políticas de saúde, né? Um capítulo de introdução que ele traz uma descrição breve de cada um dos capítulos. Depois, um primeiro capítulo que detalha os princípios do guia, que foi bastante objeto da fala do professor Carlos. Um segundo que fala sobre a escolha dos alimentos, seguido de como trabalhar esses alimentos uma vez escolhidos, seu uso de alimento até a refeição. Um quarto capítulo, que eu acho que ele é um capítulo muito rico, porque ele inova muito na abordagem de guias alimentares, que é um capítulo que trata sobre o ato de comer e a comensalidade, muito no uso de uma evidência que é uma evidência de comportamento, da sociologia, da antropologia e das relações das pessoas no contexto social. Um quinto capítulo que trata da compreensão e da superação dos obstáculos, uma vez que a gente assume e reconhece e valoriza a questão da determinação social da saúde e, obviamente, da nutrição alimentares. Então, tendo isso como a base da nossa reflexão e proposição de recomendações, é como um instrumento de educação alimentar e nutricional pode apoiar o cidadão na compreensão, primeiro, desses obstáculos e como ele, enquanto indivíduo, senhor de seus comportamentos, empoderados para que ele tenha autonomia no seu exercício da alimentação, ele consiga buscar meios individuais ou coletivos de superação desses obstáculos. Por fim, um capítulo que a gente segue com uma mesma estrutura, que foi muito bem avaliada e que já existia na versão anterior do Guia Alimentar, que são os 10 passos, né? 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, que se mostrou um formato bastante exequível de se trabalhar do ponto de vista metodológico no contexto da promoção da saúde, em especial na atenção básica do SUS, e nós ajustamos 10 mensagens centrais que sumarizam o conjunto das informações do guia. Também temos um capítulo para saber mais, que vai trazendo
ponto a ponto, capítulo a capítulo, referências adicionais de leitura que suportam as recomendações e o texto apresentado. O próximo. Eu não vou falar sobre o capítulo de princípios, porque eu acho que isso já foi suficientemente apresentado pelo professor Carlos, né, mas só para destacar que nós temos 5 princípios principais que foram apresentados, e tendo como o reconhecimento, essa orientação, porque a gente trabalhou, e o guia diz isso muito claramente, que qualquer atividade humana estruturada, ela é guiada implicitamente ou explicitamente por princípios. E que os guias alimentares também são guiados por princípios. Então, seria muito honesto que se este instrumento de educação alimentar e nutricional, ele deixe muito claramente definido ao seu leitor e usuário quais são os princípios que nortearam as recomendações que estão ali apresentadas. Fala do professor Carlos. O próximo, por favor. Então, tendo esses princípios, o capítulo seguinte fala sobre a escolha dos elementos. Esse capítulo foi um capítulo amplamente discutido na consulta pública e muito valorizado durante o processo de consulta pública, porque ele traz uma inovação, ele traz um outro olhar sobre alimentação, a relação homem-alimento, e como o que deve orientar a escolha dos alimentos. Até então, as recomendações dos guias alimentares eram muito pautadas em nutrientes ou grupos de alimentos. O Guia Alimentar Brasileiro, ele inova, porque ele atualiza, com base nas evidências uma orientação de escolha dos alimentos baseada no nível de processamento dos alimentos. Então, os alimentos, eles são apresentados no Guia Alimentar, basicamente em 4 grupos, ou 4 categorias. O próximo, por favor. O próximo? Acho que não veio, Carol. Agora sim. Então, uma primeira categoria que diz respeito aos alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles alimentos que são obtidos diretamente da natureza, plantas ou animais, que não sofrem nenhum tipo de modificação ou pequenas modificações, como, por exemplo, o arroz polido, né? Você vai ter ali um alimento que foi descascado, que foi polido, mas ele vai ser um alimento minimamente processado. Seguido a essa categoria, uma categoria de óleos, gorduras, sal e açúcar, que são produtos extraídos dos alimentos in natura ou diretamente da natureza, como, por exemplo, o sal, e que são utilizados para criar preparações culinárias. Essa categoria, ela é fundamental, porque a utilização de forma adequada e moderada de óleos, gorduras, sal e açúcar é que nos permite um diálogo com a gastronomia, com a cultura, que significa, e com o sabor, o prazer, que é a transformação dos alimentos in natura ou minimamente processados em preparações culinárias. E é isso que vai do padrão alimentar brasileiro e as recomendações em geral. A terceira categoria trata dos alimentos processados, que são produtos fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar, minimamente processado, mas que a gente consegue manter uma identidade daquele alimento, como, por exemplo, eu vou ter uma carne ou leite, um produto lácteo, que vai ser a base daquele alimento, a gente consegue reconhecer o alimento in natura que daria origem àquele produto processado. E o alimento ultraprocessado é um alimento que dificilmente conseguirá ser feito fora de um ambiente industrial. A gente não consegue reproduzir fástico, porque ele depende da aplicação de diversas etapas e técnicas de engenharia de alimentos, inclusão de ingredientes que não são aqueles ingredientes da segunda categoria, que não é só basicamente o óleo, a gordura, o sal e açúcar, com os quais nós fazemos preparações culinárias no ambiente doméstico, ou, por exemplo, em cozinhas institucionais, restaurantes comunitários. O próximo. Nos princípios, e nesta forma de ver os alimentos, de categorizar os alimentos, foram definidas 4 recomendações principais e uma regra de ouro. As recomendações são: faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação,
Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequena quantidade ao temperar e cozinhar alimentos culinários. Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias, ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura, e evite alimentos ultraprocessados. Sendo a regra de ouro, prefira sempre alimentos in natura, ou minimamente processados, e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. O próximo. Escolhidos os alimentos, utilizando essa categoria, essa forma de categorizar os alimentos, a etapa seguinte das recomendações é transformar esses alimentos como partes ingredientes de uma refeição. Então, o capítulo 3 trata disso. Próximo. E para fazer essas recomendações, nós nos baseamos na realidade, porque um dos princípios é que os guias alimentares têm que estar em sintonia com o seu tempo e utilizando as evidências disponíveis. Então, nós temos no Brasil uma riqueza de informações sobre a tendência de consumo alimentar da população brasileira. E, considerando os dados da pesquisa de orçamentos disponível, nós olhamos cuidadosamente aquele 1/5 da população brasileira que consome, na maior parte, 85% dos alimentos que compõem a sua dieta, in natura ou minimamente processados e nas preparações culinárias. Ou seja, o processo de transição alimentar e nutricional no Brasil nos permite, com segurança, desenvolver recomendações que são execuíveis, que são factíveis, que o cidadão brasileiro conseguirá colocar em prática. O que pode ser talvez um desafio maior para outros países em outro momento da transição alimentar e nutricional. O próximo. Então, com base nesses dados da POF, são apresentados exemplos, não são cardápios, são exemplos de como você pode compor café da manhã, almoço, jantar e outras refeições a partir das 4 recomendações principais e da regra de ouro. Então, a gente tem aqui exemplos de café da manhã, eu não vou, em função do tempo, mas só para dizer que a gente buscou aqui trazer um conjunto de diversidades, respeitando a cultura, respeitando as variações regionais, respeitando o nosso patrimônio gastronômico, culinário. Exemplos, o próximo, por favor. Para o almoço, destaco que também tivemos uma recomendação de considerar diferentes padrões alimentares, como, por exemplo, no segundo exemplo, onde não tem proteína, respeitando aí uma demanda de setores da sociedade que não incluem proteína de origem animal. Nós temos aqui, por exemplo, arroz, feijão, angu de milho, abóbora com quiabo e mamão, que é um exemplo de que ser possível cardápio de uma dieta vegetariana. O próximo, exemplos para jantar, e também considerando que alguns indivíduos, por cultura ou necessidade, o próximo pode necessitar de fazer uso de pequenas refeições, e as pequenas refeições devem ser planejadas e também seguindo os princípios do guia e as recomendações, que seriam baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. O próximo. Considerando, então, esta forma de classificar os alimentos, considerando a composição de refeições, são apresentados grupos alimentares e caracterizados esses grupos alimentares de tal forma a permitir ao leitor uma composição de refeições saudáveis e saborosas, e considerando o possível uso culinário e o perfil nutricional daquele determinado grupo alimentar. O próximo. Então, vou passar muito rapidamente, você pode ir passando, tá? Que eu tenho exemplos do grupo de feijões, grupo dos cereais, e eu gostaria de destacar o trabalho cuidadoso que foi adotado, que foi o trabalho não só de uma produção de um texto, mas de uma produção visual do guia, que complementa as informações textuais, né? Intensificando uma abordagem que de cada vez mais tem um
instrumento que dialogue com os múltiplos sujeitos que vai ter contato com o guia alimentar e a imagem complementa a mensagem, né? Próximo, aqui exemplo, então, de grupo de diferentes formas da preparação culinária. O próximo. Vamos passando? Acho que congelou, né? Aqui na minha tela, vocês ainda estão lá nos cereais. E assim, a gente vai tendo o grupo das frutas, castanhas e nozes, grupo das carnes e ovos, e se destaca a necessidade primeiro se considera que a gente consegue receber, atender parte da nossa necessidade hídrica com alimentos, né, que os alimentos contêm água na sua composição, mas que também é importante completar, e basicamente utilizando a água pura, e que a água, ela também pode ser objeto de uma preparação culinária, quando você adiciona, por exemplo, nessa foto, água com limão, posso colocar com ervas, o que dá um sentido gastronômico diferenciado para o alimento. O capítulo seguinte trata do ato de comer e da comensalidade. Como eu falei, eu gosto muito desse capítulo, porque eu acho que ele traz ele tem uma utilidade enorme no processo da educação em saúde. Porque quando a gente fala de ações de educação alimentar e nutricional e ter o guia como instrumento que apoia essas ações, nós estamos falando de sujeitos no seu contexto social, e o guia, ele vem, esse capítulo, dialogar com esse sujeito no seu contexto social. Então, ele traz basicamente 3 recomendações principais, pode passar, que levam em consideração que o ato de comer e as dimensões sociais desse ato, que elas são influenciadas tanto por outros aspectos, como mencionado, mas que podem levar ao melhor aproveitamento dos alimentos consumidos e maior prazer proporcionado pela alimentação. Então, as recomendações são comer com regularidade, com atenção, comer em ambiente apropriado e comer em companhia. Pode parecer mensagem muito simples, mas é na simplicidade que está a solução, né? Cada uma dessas recomendações, elas foram guiadas por evidências que orientam comportamentos e a relação entre comportamentos com desfechos de saúde e com desfechos nutricionais. Então, considerando essas evidências, é que as recomendações foram pensadas na sua centralidade dessas 3 mensagens. Próximo capítulo, ele trata sobre a compreensão e a superação dos obstáculos. Como eu mencionei, obviamente reconhecendo a questão da determinação social. Em função do avançar, eu não vou entrar em cada um deles, do tempo, mas eu vou dizer basicamente que os obstáculos que são apresentados são aqueles relacionados à informação, porque há muitas informações sobre alimentação e saúde, mas que poucas são confiáveis, e o guia vem nesse sentido, né, de apoiar com uma crível, que seja segura, que seja confiável. Um segundo obstáculo que trata sobre a oferta de alimentos, e aí como o indivíduo pode lidar, pode passar o próximo. Outro que fala sobre o custo, tentando aí superar um certo paradigma de que a alimentação saudável é uma alimentação mais cara, e nós temos evidência que na hora que você compõe a dieta como um todo, combinando alimentos in natura, com alimentos minimamente processados, uma participação menor de processados e mínima de ultraprocessados, você não terá uma dieta de custo maior. Outro que trata das habilidades culinárias, de que é fundamental para que tenhamos a possibilidade de ter uma dieta que siga as recomendações, também sobre o tempo, e por fim sobre a publicidade. Então, essas recomendações estão sumarizadas em 10 passos para uma alimentação saudável. Eu não vou lê-los na publicação. E concluindo, pode passar o último slide. Então, o guia alimentar, ele vem se somar, o próximo, por favor, ao conjunto de esforços da promoção da alimentação adequada e saudável nas políticas públicas brasileiras, como um instrumento de educação alimentar e nutricional. Nós buscamos, com o guia alimentar,
fortalecer as ações de educação alimentar e nutricional e assim interromper ou reverter o quadro ascendente da obesidade e das doenças crônicas associadas, além de prevenir as deficiências nutricionais. Também buscamos estimular melhorias contínuas no sistema alimentar, oferta e uso dos alimentos mais saudáveis e apoiar práticas e culturas alimentares tradicionais e saudáveis. Então é isso, obrigada. Muito obrigada, Patrícia, pela exposição. A gente tem algumas perguntas aqui dos nossos usuários, eu vou fazer para vocês, e vocês, por favor, respondam. E aí, chegando algumas perguntas a mais, nosso tempo está quase acabando, a gente vai ficar mais só uns 10 minutinhos aqui na rede. Então, a primeira pergunta, que veio da Mariana Rocco, é: de que forma o conteúdo do guia alimentar poderia chegar à população de forma eficiente, de maneira que provoque uma reflexão nos cidadãos acerca de uma alimentação adequada e saudável? Ela também pergunta quais seriam as metodologias consideradas interessantes, eficientes, a serem trabalhados pelos profissionais nutricionistas. E aí eu completo a pergunta, né, na verdade, pela equipe de saúde como um todo, que a gente sabe que na atenção básica a gente conta com profissionais que podem usar o guia no seu dia a dia e fazer as orientações com base nele. Então, quais são os principais desafios, né, do guia ser colocado, né, de maneira eficiente, e quais metodologias o Ministério da Saúde planeja utilizar e o NUPENS apoiar nessa missão aí do guia ser colocado no dia a dia da população? Tá bom, posso começar a responder? Olá. Pode ser, Carlos? Pode. Bom, Mariana, obrigada pela sua pergunta. Acho que Mariana é do SESC São Paulo, né, Mariana? E que tem sido, inclusive, um ator social super importante no processo da saudável no nosso país, né? Eu acho que o primeiro desafio agora é a difusão do guia. As pessoas precisam saber, e eu acho que o guia existe. O Ministério da Saúde, ele tem, obviamente, limitações orçamentárias, e o guia ele não é um instrumento que vai chegar impresso a cada cidadão brasileiro, né? Na realidade, a gente tem uma tiragem, que é uma tiragem que vai ser de impressão inicial centrada em instituições e nas unidades básicas de saúde, nos equipamentos da rede de saúde e de segurança alimentar e nutricional. E simplificar essas informações, difundir os 10 passos, se pensar metodologias de capacitação e formação dos profissionais da atenção básica e da área de educação, os educadores, da área de segurança alimentar e nutricional, de difusão dessas informações. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, já está trabalhando da utilização do guia alimentar, das novas mensagens, como, por exemplo, no trabalho dos núcleos de apoio à saúde da família, nos polos do programa Gastos de Promoção da Saúde, com equipes de saúde de retaguarda, que podem matriciar um conjunto de ações de promoção da alimentação adequada e saudável. Quer complementar, Carlos? Então, quer dizer, eu acho como a Patrícia falou, né, quer dizer, na realidade, eu acho que agora a etapa ainda é de fazer o guia ser conhecido, mas a gente já começa a ver uma coisa, acho que extremamente interessante, que é organizações não governamentais se apropriarem do guia e começarem por sua conta enfim, a criarem oficinas, eventos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, dia 6 agora de dezembro, vai haver uma apresentação, enfim, um evento numa feira de orgânicos, que é muito popular aqui em São Paulo, no Ibirapuera, com a presença da Bela Gil, que se animou muito com o guia alimentar, enfim, vários chefes estão sendo convidados e já confirmaram a participação, várias pessoas de movimentos sociais, e a ideia é você fazer um evento, então, de divulgação do guia. Eu aposto muito nisso, eu acho que se além do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, nas escolas, a sociedade civil abraçar essa ideia e ajudar a fazer essas ideias chegarem à população para provocar essa reflexão que foi lembrada pela Mariana, isso vai ser extremamente importante. Acho que vai ser um esforço muito Estado e sociedade civil, né? Acho que daí vai dar certo.
Complementando também, vários blogs também já estão citando o guia, né? Quando a gente vai ver na internet, tem muitos blogs de blogueiros que falam de saúde, que também já estão colocando o guia como uma referência. Então, a gente vai aos poucos divulgando. A gente tem uma pergunta aqui da Camila Maranha, que ela gostaria de saber se vai ter uma elaboração do guia de bolso, como tinha do outro guia alimentar, né? Um guia de bolso, e qual a tiragem que foi feita dessa versão agora do guia completo, né, pensando na divulgação para a população. A Patrícia já falou um pouquinho, mas ela pode falar, então, quais são os materiais que podem ser que venham complementar materiais impressos. Então, a tiragem inicial foi de 60 mil exemplares. Esses 60 mil exemplares, eles são suficientes para cobrir todas as unidades básicas de saúde do Brasil, então sendo encaminhado para todas as unidades, para todas as equipes dos núcleos de apoio à saúde da família, dos NASFs. Estamos encaminhando para todas as secretarias estaduais de saúde, para os municípios que recebem um fundo de alimentação e nutrição, que é um recurso federal de apoio à organização das ações de alimentação e nutrição. São municípios com mais de 150 mil habitantes, para cerca de 230 municípios, que são os municípios onde nós temos uma agenda de intensificação da organização da atenção nutricional à desnutrição infantil, e o guia ele tem tudo a ver com a questão da desnutrição infantil, porque quando eu falo da alimentação da criança, eu tenho que falar da alimentação da família dessa criança, né? E hoje toda a discussão que a gente tem da agenda dos 1000 dias, que é desde o cuidado do primeiro ano de vida, da gestação, até a alimentação da gestante, até os 2 primeiros anos de vida, que passa pela questão da alimentação complementar e que dialoga com a alimentação da família. Então, o guia alimentar, ele vem se somar a esse esforço, também em relação à desnutrição e às carências nutricionais. Encaminhamos para os conselhos de controle do Conselho Nacional de Saúde, né, que foi esse esforço inicial da primeira tiragem. Já temos uma segunda tiragem em impressão, onde a gente vai ter uma possibilidade maior de distribuição. Agora, o nosso movimento seguinte é o movimento de criar uma publicação menor, inspirada naquele guia de bolso, mas nós estamos trabalhando no formato dela, no layout da proposta, que vai apresentar um sumário, que são os 10 passos para a alimentação adequada e saudável, que vai ser um material de uso mais pulverizado, massivo, né, das pessoas terem o contato mais geral com esse instrumento. Além disso, para 2020, o desenvolvimento de outros recursos audiovisuais de apoio ao processo de educação alimentar e nutricional, que terá o guia como base, exemplo de vídeos. Ok, tem mais uma pergunta aqui de um usuário, que é com relação essa população da POF, que foi usada como base no guia alimentar, como tem uma alimentação mais adequada, como é que ela se distribui? Ela é de uma renda mais rica, o peso dela é melhor do que os outros? O professor Carlos podia explicar um pouquinho essa população, os 20% que foram usados como base do guia alimentar, quem são esses brasileiros comparados com o resto da população? Como é que eles se compõem de renda, peso? Como são essas pessoas? Então, a gente utilizou dados da pesquisa de orçamentos familiares, que são 30 mil, mais ou menos, pessoas com 10 anos e mais de idade que foram entrevistadas e se estudou o consumo delas em 2 dias aleatórios, né? Esse quinto da população que preserva mais padrões tradicionais de alimentação, se alimenta a partir de alimentos e preparações culinárias, ele tem uma renda um pouco menor do que a população, e não maior do que a população, que é diferente em provavelmente em outros países, né? É uma população de renda um pouco abaixo da média. Você tem uma proporção maior até de região norte e nordeste do que do centro-sul do país. Todas as idades, aí não havia diferença, homens, mulheres. Que mais? Sobre pesos, é interessante, porque há vários estudos sendo feitos relacionando esse padrão de consumo com desfechos em saúde. E um deles foi até publicado já na revista PLOS ONE, de uma das nossas doutorandas aqui do departamento, mostrando que exatamente esse grupo, os 20% da população que se alimenta mais de alimentos, é o que tem a menor prevalência de obesidade, né? Então, nos domicílios,
dessas pessoas que têm essa alimentação mais tradicional, é onde você tem menor prevalência de obesidade. Né? Por enquanto, acho que é isso que eu posso falar. Tá certo. E aí a última pergunta, que é um comentário para os dois participantes, que é falar um pouco da repercussão do guia fora do país, né? A gente ouviu pela imprensa, em alguns lugares, como é que foi a repercussão tanto nos pesquisadores fora do país, outros governos, outros órgãos de governo, como é que eles estão vendo o guia brasileiro aí ao redor do mundo? Obrigada pelo comentário e pela pergunta. Primeiro dizer que tem lançado e nós já temos uma versão em inglês disponibilizada do guia, o que tem facilitado bastante a difusão do instrumento para outros atores. Havia uma expectativa sobre o Guia Alimentar Brasileiro mesmo antes do seu lançamento, né? Porque foram as oportunidades que nós tivemos enquanto Ministério da Saúde, a Universidade de São Paulo e a OPAS, de já divulgar o processo de revisão e os princípios que nos nortearam nesse. Temos muito brevemente uma versão em espanhol do guia, e acabei de chegar da segunda Conferência Internacional de Nutrição, que foi uma conferência conjunta da OPAS, da OMS e da FAO, onde o Guia Alimentar foi amplamente divulgado pelo senhor ministro Arthur Quioro, em outras mesas de discussão sobre a agenda da promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade, com uma grande aceitação internacional. Agora o Carlos pode inclusive mencionar do guia na presença em outros blogs, né, Carlos, de pesquisadores importantes e atores sociais globais da nutrição e saúde pública. Quase todo dia chega alguma notícia de alguém que está numa reunião. Agora ontem eu recebi de um professor que estava numa reunião em Paris, e aí havia alguém de um departamento de ciência de alimentos, na verdade, apresentando os pratos, né, e as recomendações brasileiras e tal. Então, ele está tendo realmente muita divulgação, porque hoje, nos tempos aí de comunicação eletrônica, o guia ganhou referências muito elogiosas, né, em blogs como o da Marion Nassau, do Michael Pollan, né. Então, ele tem, assim, a divulgação tem sido muito grande. Eu acho que, um sinal, assim, da repercussão favorável do guia, a gente pode ver no convite. Faz 2 semanas, eu recebi um convite para ir para uma reunião em Washington, onde, com o grupo que está organizando a revisão dos guias alimentários, eu não sei em que língua falo, mas do guia alimentar americano, né? Para 2015, que a cada 5 anos eles fazem a revisão do guia. E aí a agenda básica era discutir o componente da sustentabilidade, né? Eles querem chamar Sustainable Plate, o próximo guia de 2015. E eles convidaram 2 países para apresentar a sua experiência, né? O Brasil e a Holanda, que é um outro país que ainda não tem um guia que incorpora a questão da sustentabilidade, mas já tem um documento básico, né? Então, na verdade, a apresentação foi super bem recebida, né? Houve vários comentários de participantes da reunião perguntando assim, se o Brasil fez isso, por que os Estados Unidos não poderia fazer também, né? Então, a imprensa também cobriu muito bem e tal. Então, a gente está tendo uma divulgação muito grande, como a Patrícia falou, nós já temos em inglês, vamos ter em espanhol, então a gente espera que essa divulgação continue muito e seja um estímulo para os países pensarem, enfim, numa revisão dos seus guias, né, usando parte da nossa experiência aqui. Então tá certo, muito obrigada. Eu queria perguntar se vocês têm algum comentário final para fazer. A gente está acabando aqui nossa sessão de Hangout, né, nosso tempo está quase estourado. Então, deixa eu... sobre essa, eu acho que assim, agora... Porque uma coisa é fazer o guia, eu estava falando, fazer o guia conhecido. Agora, como utilizar o guia? Porque para provocar reflexão das pessoas, né? Porque o guia não tem só essa pretensão, na realidade, de orientar individualmente as pessoas, mas fazer que as pessoas tomem consciência, na realidade, do que está passando com o sistema alimentar e busquem, como cidadãos, sociedades e sistemas alimentares mais adequados, né? Ora, como fazer isso? Eu acho que é alguma coisa que eu volto a insistir. Eu acho que
a sociedade civil tem muito a fazer. E eu acho que, inclusive, o desenvolvimento de técnicas em relação a isso. Então, nessa feira que eu mencionei, a Kairos, que é uma ONG que está organizando, que organiza essas feiras de orgânicos em São Paulo, eles vão testar uma primeira forma de trabalhar com grupos das pessoas, com pessoas distribuindo cartões dos alimentos para as pessoas usarem na forma de crachás, e aí elas se reunirem, tentarem montar refeições com os alimentos, enfim. Acho que esse trabalho de busca de mecanismos, de levar o conteúdo do guia à população, queria deixar esse um convite aqui para todo mundo que está ouvindo, de desenvolver alternativas, porque eu acho que assim, vai ser preciso envolver muita gente nisso, e da minha parte, eu acho que assim, fica esse convite aí para que as pessoas que têm experiências em comunicação, que se apropriem do guia e busquem aí formas de fazer esse conteúdo dele chegar às pessoas de fato, né? Era isso, foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Patrícia? Também foi um prazer enorme, é sempre bom participar dos hangouts da Rede Nutri, e uma oportunidade da gente estar divulgando as iniciativas e ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Prazer, Carlos, prazer, Carol, estar aqui junto hoje. Um abraço. Tchau. Eu gostaria, em nome do Comitê da Rede Nutri, gestora, parabenizar, né, o trabalho da saúde, do NUPENS, né, e eu que sou da OPAS também, que a gente tem um trabalho muito bacana esses últimos 3 anos. Acho que é importante agradecer, muito cheia, que puderam ficar com a gente aqui 1 hora hoje. É super importante divulgar o guia, né? Esse hangout vai ficar gravado no nosso arquivo de hangouts da Rede Nutri, então vocês podem acessar e divulgar ele no futuro, né, nas universidades, para os seus colegas de trabalho, assim, então é bem bacana que isso seja divulgado. Lembrando, então, que a Rede Nutri, né, ela é uma rede feita pelos usuários do Sistema Único de Saúde, né, ela está em prol da PNAM, de colocar as discussões da PNAM em voga no dia a dia. E a gente conta que os usuários colaborem com a gente e continuem atuando, né, a rede é bem grande, a gente tem bastante acesso à informação a vocês. O guia está disponível na nossa biblioteca da rede, então quem ainda não leu o guia, não teve acesso ao guia, né, em versão em PDF, por favor, vá na biblioteca, acesse, é uma ótima leitura, né, recomendo que seja feita. E eu queria também agradecer a rede inteira, desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Voltamos em 2015, então é isso. Até ano que vem, gente. Tchau, tchau.